Olha aí, pessoal, veja se o Estado não sabe gastar muito bem o seu dinheiro, né? Por que que o Estado tira o dinheiro de você por meio dos impostos? Por que que ele te rouba todos os dias, diuturnamente, por meio dos impostos? É porque você não sabe gastar o seu dinheiro. O Estado sabe gastar ele de uma forma muito mais consciente. Por exemplo, aqui neste caso, né, a Câmara dos Deputados vai gastar aí quase 10 milhões de reais para contratar operadores de elevador, né, os famosos ascensoristas aí, além também de telefonistas e recepcionistas de fluxo. Olha que gasto interessante, importante, super relevante do dinheiro público, né? Vamos dar uma olhada então aqui no que está por trás dessa história, o que são essas licitações, quais são os cargos, quais são os salários, os valores. E principalmente comentar aqui que talvez no final das contas a grande culpa disso aqui seja do Oscar Niemeyer. Vou falar disso aqui já já. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, clique no botão Valeu Demais aí embaixo com valores esporádicos. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, olha só, aqui está o belo Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional, né? Aquela obra atroz que obviamente é muito verticalizada, numa cidade que não tinha absolutamente nada quando foi criada, né? Qual a necessidade de ter um prédio tão vertical assim? Não é uma grande cidade, não é Nova York, não é São Paulo, para você ter um arranha-céus desse e fazer o parlamento aqui, né? Mas o fato é que existe uma tonelada de elevadores nessa cidade aí, aliás, nessa Câmara dos Deputados aí, nesse prédio do Congresso Nacional, né? Então, olha só o que foi colocado aqui no orçamento federal, o que foi reservado pela Câmara dos Deputados. 10 milhões mais ou menos de reais foram reservados para contratar operadores de elevador, o famoso ascensorista, né? Então, eles vão precisar aqui de um encarregado geral, ou seja, de um chefe dessa turma toda aí, 37 ascensoristas, esse aqui é o cara que fica subindo e descendo elevadores lá o tempo todo, né? 7 telefonistas de fluxo de elevadores, então aqui é telefonista de elevador, de fluxo de elevador, para garantir aqui a coisa, a bagunça, que é ocorrendo da forma mais coesa possível, né? E 7 recepcionistas de fluxo de pessoas, né? A gente mais ou menos tenta imaginar o que esses indivíduos fazem aí. São 52 novos servidores que serão contratados pela Câmara dos Deputados aí, com salários variando entre 2 e 4 mil reais, com carga horária de 6 horas. Então, um salário assim, não grandes coisas assim se tratando de salário federal, mas nós sabemos que o filé mignon dos salários dos servidores está mesmo lá no Poder Judiciário. Ali o pessoal ganha muita grana até para não fazer absolutamente nada, né? Então, o que esses caras têm que fazer lá? O ascensorista tem aqui a obrigação de ligar e desligar o elevador, além de atender com presteza, olha só, a todas as chamadas dos deputados. É claro que esse cara aqui trabalha para os deputados, né? Traz o elevador para mim, me leva lá para baixo, faz não sei o que, então, enfim, é esse tipo de serviço que ele faz. Já os recepcionistas aí têm de acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelos ascensoristas, então esse aqui ajuda o ascensorista. E essa equipe vai ser coordenada pelo encarregado, pelo cara que vai tomar conta desses 50 funcionários todos aí, né? Então isso vai ser um contrato que vai ser firmado com uma empresa que vai fazer a cessão da mão de obra, então a Câmara não vai contratar diretamente esses funcionários, aí ela vai sublocar, então, vai contratar uma empresa que vai vencer uma licitação muito da camarada, pode ter certeza disso aí, e que vai operar, então, essa questão aí dos elevadores e do acesso aos diversos andares aí desse prédio maravilhoso, só que não, do Congresso Nacional. Qual que é a justificativa da Câmara para gastar essa grana toda, torrar esse dinheiro? A Câmara aí informou que esses serviços são essenciais, claro, né, para apoiar o funcionamento adequado das atividades legislativas, considerando o considerável fluxo diário de pessoas. Imagina que essas pessoas não sabem apertar o botão ali no elevador para ir para o lugar onde elas querem chegar, né? Nesse contexto, segue aqui a justificativa, é fundamental assegurar a operação segura dos elevadores. O que vai acontecer aqui? As pessoas vão cair no fosso do elevador, é isso que eles estão dizendo? Além de fornecer orientação e direcionamento eficientes ao público em geral, o pessoal que sabe-se lá por qual motivo vai visitar a Câmara dos Deputados, né? Dessa forma, contribui-se para facilitar o cumprimento da missão institucional da Casa. Olha que coisa, é pelas instituições que eles estão gastando dinheiro, então fica tranquilo, é pelo bem da democracia, promovendo um ambiente propício ao desenvolvimento das atividades parlamentares, né? Então é por isso que eles vão gastar 10 milhões de reais aí do nosso dinheiro para contratar ascensoristas, recepcionistas, telefonistas, gente que vai ali poder com mordomia levar para baixo e para cima os deputados federais que estão muito cansados do seu ofício, não é? E aí, conforme eu falei, isso aqui pode, no fim das contas, ser
ser culpa do Oscar Niemeyer. Se você conhece o meu trabalho há bastante tempo, eu diria, né, quem tá aqui comigo desde o começo do canal e tudo mais, o primeiro vídeo que eu postei aqui neste canal há muito tempo, diga-se de passagem, é o vídeo sobre o Oscar Niemeyer, né? O título dele é As Igrejas Feias do Oscar Niemeyer, o comunista ateu. Desconsidere a parte do ateu nesse título, não é uma ofensa aos ateus, mas sim uma ofensa aos comunistas e ao Oscar Niemeyer enquanto arquiteto. Procure aqui no canal, ele está como o vídeo mais visto, inclusive aqui, até hoje, né? E eu cito lá naquele vídeo o problema das obras do Oscar Niemeyer, direciono mais para a questão das igrejas horrorosas que ele fez, inclusive a Igreja Catedral lá de Brasília, que é uma atrocidade, né? Mas diversos outros prédios dele são, além de feios, isso aqui é feio, isso aqui é extremamente soviético. Olha para isso, você vai entender. Pega qualquer obra soviética aí do auge dos anos 50 e 60, mais ou menos quando Brasília foi planejada e construída, e você vai entender do que eu estou falando. E se você levar em consideração que Oscar Niemeyer era um stalinista, um comunista stalinista, defendia o regime do Stalin, você também vai compreender por que ele fazia essas obras horrorosas, cheias de concreto, sem nenhuma vida, sem nenhuma alma. Mas para além dessas obras serem horrorosas, serem assim uma agressão, uma poluição visual, além de tudo isso aí, elas não são muito funcionais. Isso se percebeu ao longo do tempo. Parece que a biblioteca lá de Brasília, a Biblioteca Nacional, inclusive, ela tem uma parede toda de vidros, assim, aquela coisa esplêndida de vidros, voltada aí para o sol causticante do Planalto Central, né? Então, o sol pega em cheio ali na parte da tarde, além de fazer um calor infernal, ainda deteriora as obras, né? Os livros que estão ali, que não podem pegar tanto sol assim. Aí essas janelas precisam ser mantidas fechadas sempre por conta do sol, ou seja, o cara não sabia o que ele estava fazendo. E aí ele faz um congresso nacional, prédios desse aqui, que parecem duas peças de dominó prontas para serem derrubadas. Ele faz isso aqui extremamente alto, extremamente verticalizado, volto a dizer, num lugar onde não havia nada, eles construíram essa cidade do zero. Ele podia ter feito como a maior parte dos parlamentos atualmente são, né, de países bonitos, assim, desenvolvidos, que tem uma arquitetura bacana, poderia ter feito isso mais horizontalizado. Você evitaria a necessidade de ter elevadores atravessando andares e mais andares de forma totalmente inútil e obrigando então a Câmara a ter esse monte de ascensoristas aí, né? Obrigando não, né? Eles se aproveitam desse pretexto para fazer licitações muito espertas. Você sabe, toda licitação, no final das contas, tem o único objetivo de encher os bolsos de algumas pessoas muito bem posicionadas, empresários e parlamentares também. Nesse caso aqui, não tenha dúvidas, né? Então, para manter o luxo desses parlamentares e para atender às necessidades causadas pelo planejamento horroroso do Oscar Niemeyer, o péssimo arquiteto que, além de fazer coisas feias, faz coisas não funcionais, para atender tudo isso aí, a Câmara dos Deputados vai pegar 10 milhões de reais do meu dinheiro, da cobrança de impostos, do assalto estatal, que é a cobrança de impostos, para contratar então uma empresa, sublocar a mão de obra aí, para que tenha ascensoristas, esse pessoal, para garantir o luxo realmente dos nossos parlamentares, que convenhamos, pobres coitados, eles merecem todo o luxo que eles puderem desfrutar, não é mesmo? Afinal de contas, eles trabalham tão bem, tão duro, pelo bem do nosso país, não é? Mas o que você achou dessa notícia, da relevância dessa licitação? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!